Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, AgriFatoCast. Estamos aqui com a Laura Rezende, Rodrigo Acioli, Stefano Podsclan, Iago Travagini e eu. E vamos trazer aí as informações do mercado do boi na semana, né? Um mercado que acho que estagnou, pelo menos parou de cair. Esse é o nosso sentimento na última semana. Depois o pessoal pode me bater aqui, discordar, logo na sequência aí do resumo. Então, a gente sentiu uma semana em que o boi parou de cair, não subiu, mas parou de cair, ficou mais difícil imprimir novas quedas. O pecuarista parece que saiu um pouco da posição de vendedor. Isso muito possivelmente acontece porque pode ser o início, né? De uma exaustão da entrega de animais, tá? Até porque hoje a gente está falando que estamos em setembro, julho, agosto, setembro, né? A gente já começa a sentir os efeitos daquela queda do preço do boi gordo que começou justamente em julho, né? Assustou as pessoas, a piora do resultado da engorda, deixou as pessoas um pouquinho mais reticentes para colocar o boi no coxo e que agora começa a querer refletir, né? Nós temos aí o último relatório de intenção de confinamento do IMEA, que mostra uma concentração menor de animais a serem entregues a partir de novembro, e apenas de novembro. Outubro ainda teria uma entrega um pouquinho mais acelerada, por isso que o mercado não está subindo, o mercado parou de cair, né? O mercado parece que se encontrou um pouquinho mais equilibrado essa semana, mas assim, sem grandes solavancos também, sem grandes animações. Por quê? Porque a gente tem escalas ainda longas historicamente, a média Brasil que a gente calcula aqui entre 10 e 11 dias, tá? Encurtaram mais ou menos aí mais ou menos um dia da semana passada para cá, é muito pouco, ainda são longas e o encurtamento ainda é muito pequeno. Então, esse enxugamento ele está acontecendo aparentemente de maneira muito lenta. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é porque a gente fica em cima do muro, não. É porque a gente precisa confirmar se isso vai continuar. E é difícil, né, confirmar esse longo prazo, exatamente quando as escalas vão enxugar, tá? Nós temos aí os dados do CIF de agosto de abate de animais, que ainda não estão consolidados, mas que já trazem informações importantes, que eu vou pedir para o Iago comentar daqui a pouquinho, vou deixar vocês aí na espera, que são dados muito importantes para a gente entender o que está acontecendo, o contexto geral. Esses dados do CIF são chave, aguardem aí que o Iago já vai comentar. Eu acho que um ponto importante para a gente comentar aqui também, trazer, é o retorno das plantas que tinham sido paralisadas pela JBS no Mato Grosso, praticamente todas já voltaram a trabalhar, falta a planta do Mato Grosso do Sul ainda, mas essa retomada aí que tá, ó. Por que eu falo que esse negócio de escala está encurtando, pode ser uma maquiagem? Porque lá atrás, quando as plantas paralisaram, o que aconteceu? A gente alongou as escalas. Tinha mais oferta de bois para menos plantas. Agora as plantas estão retomando. Então, tem a mesma oferta de bois para mais plantas. Então, a gente pode estar diluindo essa necessidade de boi na necessidade dessas plantas que voltaram a bater. Por isso que nós precisamos esperar para ver se esse movimento se confirma, mesmo depois das plantas pegarem o ritmo de abate novamente, tá? Então, acho que isso é um ponto importante da gente falar. E eu gostaria de chamar muito, muito atenção para a gente falar sobre o recorde de embarques de carne em agosto agora de 2022, recorde histórico absoluto em volume. Se eu tiver errado aqui, falado bobagem também, por favor, me corrijam. Vamos falar um pouquinho aqui de grãos depois, virada de chave para a produção norte-americana. Vamos falar de queda da relação de troca do boi com milho. Vamos falar também de exportações de cereais e alguns dados interessantes também nesse sentido. Esse era o resumo que eu tinha para a gente dar o start. E eu queria já chamar o Iago para me corrigir as bobagens que eu falo de vez em quando, que minha cabeça não funciona. Eu esqueço até o nome das minhas filhas. Fala, Iago. Fala pessoal, fala Lídia, obrigado mais uma vez, ótima introdução. Bem, trazer alguns dados interessantes que eu acho que são relevantes agora nesse momento em que a gente está, parece que o pessimismo toma conta, né? Parece que não vem notícia boa e aí é só preço mais baixo. E olhando para o que a gente tem acompanhado aqui, acho que a situação é exatamente essa, né? O preço do boi gordo começa a ter uma dificuldade muito grande para romper patamares mais baixos ainda, né? Os frigoríficos até tentam, mas há uma dificuldade maior em comprar em níveis abaixo dos atuais, né? Então a gente tem uma referência São Paulo hoje no indicador Agrifato, ali próximo de 287, 288, a média, tá, entre o animal comum e o animal China nesse patamar aí. Abaixo disso tem sido difícil trabalhar para os frigoríficos, até por isso, de certa forma, eu acho que também eles têm tentado frear tentado impor novas quedas e não tem conseguido, então a escala enxugou um pouquinho também. Então, a gente tem essa percepção, sim, do momento que é
pouco mais animador do que era 2, 3 semanas atrás. Além disso, Leide, eu acho que é super importante trazer um fato aqui que é relativamente novo, há de se confirmar ainda, mas as vendas de carne bovina têm melhorado. A gente está falando aí de uma carcaça que está saindo com melhor solidez, maior volume e o mais importante, a vendas dos distribuidores para os varejistas, né, esses caras que abastecem, digamos assim, os varejistas, têm sido mais volumosas. Então, aparentemente, houve um enxugamento de estoques e, consequentemente, a gente já cogita a possibilidade de que sim, os preços da carcaça casada poderão subir ao final dessa semana. A quarta-feira de feriado, amanhã, né, interrompe um pouco esse fluxo, mas já é um fato quase consolidado, né, de que provavelmente a gente vai ter aumento de preço da carcaça, que é um sinal bom, um sinal de que, ao menos, os estoques estão sendo consumidos nesses patamares atuais. E Isso vem em já linha com o passou. começo do mês, né? Bem interessante. Isso é padrão para esse começo de mês, sabe? É importante porque acho que assim tem um fato importante que a gente talvez tenha que separar o que aconteceu também em agosto, porque agosto a gente tinha a sensação de que poderia subir, a gente cogitou-se muita possibilidade com recebimento de auxílios, Dia dos Pais, e não se consolidou um movimento de alta. Nesse mês a gente começa o mês com uma perspectiva mais positiva. Então, é um sinal mais positivo do que a gente tinha lá no início de agosto, porque naquele momento a gente pensava e falava em alta e não aconteceu. Então, acho que é importante falar desse momento do atacado também para enxugamento de estoque e, consequentemente, maior apetite dos frigoríficos. E, para falar do passado um pouquinho, tá? Vou tentar ser breve aqui. Agosto, a gente fecha aí, provavelmente, agosto com maior abate de bovinos, pelo menos nos frigoríficos com CIF, né, com inspeção federal, maior abate dos últimos 34 meses, tá? Mais de 2 milhões de cabeças foram abatidas em frigoríficos de inspeção federal no Brasil. Esse, Lembrando, como eu né, Iá, disse, que os dados do CIF, eles não estão consolidados e eles vão só aumentando daqui para frente, que vai entrando novos lançamentos, né? perfeitamente, exatamente. Então, existe sim a possibilidade da gente fechar esse mês aí com mais de 2 milhões e 100 mil cabeças abatidas, o que seria, assim, um volume exageradamente grande, pensando o que aconteceu nos últimos 2 anos. Só para em perspectiva, em janeiro do ano passado, de 2021, nesses mesmos frigoríficos CIF, a gente estava falando de 1,5 milhão de cabeças abatidas. É basicamente 600 mil cabeças a mais e no intervalo de 16, 18 meses, tá? Então, acho que é bem interessante a gente ficar de olho nessa movimentação e é uma das explicações justamente desse preço mais baixo. O frigorífico está comprando mais, abatendo mais e produzindo mais carne. Eu Ponto. queria, eu queria até chamar a atenção, vou dar uma enroladinha aqui, pegar o nosso relatório de ciclo pecuário, e para quem estiver assistindo, ouvindo o nosso podcast, né, assistindo, na verdade, do, como é que chama? Do YouTube? vídeo, do Ah, YouTube, deixa eu pegar aqui o gráfico para vocês, de abate de fêmeas, né, proporcional. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer um ajuste na tela para conseguir mostrar direitinho para vocês. Desculpa a enrolação aí. Olhem só, vejam isso. Quem tiver aí no YouTube, tá aí, tá lá na nossa plataforma de análises, tá? Vocês vão ver. Isso aqui vocês estão vendo aí, né, pessoal? Isso aqui é retenção sim, de fêmea, tá? Na verdade, desculpa. Isso aqui é abate de fêmea proporcional ao total, tá? Que é a linha marrom. Se vocês olharem o que aconteceu aqui, ó, nessa última temporada, final de 2021, vocês vão ver que nessa medida isso não tinha acontecido em toda a nossa série histórica aqui. E tem um outro gráfico até mais antigo que mostra que desde 2003, desde o começo do levantamento desses dados, que a gente nunca teve uma retenção de fêmeas tão intensa. Muito possivelmente, vou interromper aqui, tá? Isso aqui está na nossa plataforma, lá no nosso conteúdo. Muito possivelmente, isso aqui está assim, fazendo chover boi agora, está cobrando o seu preço, né? Vamos falar o português correto, as coisas como são. Muitas fêmeas retidas vão produzir mais bezerros. E considerando o tamanho do rebanho bovino brasileiro, são muitos bezerros, né? Que depois vão se transformar em bois gordos. Isso já começou a acontecer se os dados do CIF estiverem corretos. E o CIF preliminar, quando fecha o mês, o CIF está super desatualizado ainda. E já mostra dados de abate muito altos, mais altos que os de julho. Então, isso aí, para mim, é reflexo da retenção de fêmeas que a gente fez, executou
na última fase de alta de ciclo pecuário, tá bom? Obrigada aí pela informação. É isso. E aí, Lígia, pulando já, né? Acho que a gente basicamente consolida mais um aumento produtivo, mas acho que tem uma notícia boa, assim. A situação poderia ser ainda pior se a gente não tivesse trabalhado muito bem o nosso mercado externo, tá? E aí eu vou trazer aqui uns dados interessantes, porque a gente consolidou exportação de agosto, não é novidade, você já trouxe na semana passada. A gente já estava esperando que vai ter esse recorde. Dia 1º de setembro, semana passada, os dados preliminares saíram e já confirmaram esse recorde, e agora os dados estratificados. E basicamente mostrando que sim, a gente bateu o recorde, o maior volume da história, 203 mil toneladas de carne in natura, de carne bovina in natura. Olhando do lado estratificado, tá? Estou até olhando aqui na tabela, mas assim, a China continua levando grande parte desse volume, 64%, e diminuiu em relação ao mês passado. Então, alguém cresceu, e cresceu em proporção mais do que a China. E aí, alguns pontos interessantes, tá? Eu acho que só para elucidar sobre a importância, e sobre a gente já chegou a falar sobre isso lá atrás, sobre quem poderia assumir um pouco desse espaço chinês, e esses caras começaram a atuar aqui. Primeiro deles, eu acho que os mais destacados, Filipinas vem num processo de crescimento e compras bem firme de carne bovina brasileira, eles estão comprando mais e mais consistentemente. Então, todo mês a Filipinas tem aparecido, pelo menos desde o começo desse ano, no top 10 de importação, né, de exportação de carne bovina brasileira. E um outro país do Sudeste Asiático que apareceu e está ganhando muito espaço é a Indonésia. A Indonésia comprou 7,6 mil toneladas de carne bovina do Brasil, bem atrás da China, obviamente, mas dobrou em relação a julho e está comprando muita carne. Então, Filipinas, Indonésia, tem um cara antigo aqui que a gente não falava muito, que eu acho que é super interessante falar, é a Rússia. A Rússia está passando por um processo de valorização da própria moeda. A Rússia não é autossuficiente em carne bovina. Quando a gente falava do processo lá que a Rússia provavelmente ia diminuir as compras do Brasil, que ia sofrer, a gente não imaginava que a Rússia estaria relativamente bem do ponto de vista financeiro, olhando para o que tem acontecido lá. E aí, a Rússia comprou e aumentou as suas compras em relação a julho, mais que dobrou. Então, a Rússia voltou a comprar carne bovina brasileira e compra no acumulado de janeiro a agosto mais do que comprou no ano passado. Então, assim, a gente conseguiu exportar mais carne para a China, mas também mais carne para outros países. Tanto é que frigoríficos que não são habilitados chinas começaram a cogitar novas possibilidades, né? Até os que perderam a habilitação começaram a cogitar novas possibilidades. A Indonésia tem pagado valores interessantes pela tonelada da nossa carne. Então, assim, no resumo da ópera, a gente conseguiu e está conseguindo diminuir um pouco dessa dependência chinesa, continua enviando muita carne, mas a exportação é, assim, a níveis excelentes, sabe? Acho que a gente fazia muito tempo que a gente não tinha e não via, não estava tão positivo e otimista com a exportação como tem ficado agora. Então, e aí, para quem achava que o rublo ia virar pó, né? Exatamente, exatamente. Os Eu caras acho que tiveram isso. aí É. uma jogada de mestre, aí, digamos assim, nesse ponto, porque o rublo não se desvalorizou, a moeda do rublo está bem valorizado, e isso dá competitividade para eles importarem muita carne bovina, o que é bom para o Brasil, bom para o Paraguai também, que depende muito da carne da importação russa. Então, movimento bem interessante aí. Eu acho que a gente subestima, né, a economia russa como um grande motor aqui do outro lado do planeta. Sim, sim. Eu acho que na linha disso a gente podia comentar aí um pouquinho sobre a questão que a gente tinha falado, né, Rodrigo, do gás natural e como isso está impactando aí, inclusive, o custo de produção. Sim, eu acho que só para a gente não perder também o gargalo aqui, só para aproveitar um pouco de estar nesse mercado de boi também. O que você tinha comentado, desculpa te interromper, Rodrigo, mas você tinha comentado aí da questão das fases do ciclo, né, da retenção de fêmeas que a gente passou, principalmente 2020, 2021. Isso está refletindo bastante na disponibilidade de animais que estão sendo terminados agora, né, e não só de animais também, mas de bezerros, né. E aí entra numa questão que a gente estava até comentando aqui internamente,
da questão do que está acontecendo no mercado e dos dados que a gente tem disponíveis hoje. A gente for analisar o CPE, a gente teve uma queda da semana retrasada para a semana passada de mais de 7% na média semanal dos preços do bezerro. Lembrando que os bezerros CPE é referência Mato Grosso do Sul, né? A praça referência é Mato Grosso do Sul, é uma importante praça de referências na produção de bezerros para a gente. E a gente teve essa queda de mais 7,5% aí nessas médias semanais, saindo de 2.799 para 2.587, bezerro desmamado. Mas no mercado físico, a gente observou, principalmente em julho, agosto, a gente observou bastante queda nos preços do bezerro, né? Principalmente se a gente for comparar do ano passado, a gente viu uma queda estrondosa aí, mas a gente tem observado também, a partir de umas 2 semanas para cá, principalmente, uma estabilidade nesses preços. Então, apesar do CPE ter notificado para a gente essa queda, no mercado físico que a gente está observando, conversando com os pecuaristas aí, é muito o mercado um pouco mais estável, né? Então, essa queda não se consolidando tanto no mercado físico. O segundo semestre, historicamente, a gente vê preços mais estáveis do bezerro em relação ao primeiro semestre, né? E aí vem outra questão também, então, ou seja, já era esperado uma certa estabilidade, apesar da maior disponibilidade de bezerros que a gente tem advindo do ciclo pecuário, né? Dessa retenção de fêmeas que a gente teve forte aí nos 2 anos passados. Mas no ano que vem, principalmente, a gente acredita que a gente vai ter ainda mais intensificado essa disponibilidade de animais, né? Vindo das estações de monta de 2021, enfim. Então, principalmente ano que vem, amarrar as calças aí, que a gente vai ver a tendência de que tenhamos ainda mais disponibilidade de bezerros e essa queda, talvez não nominalmente, não, que a gente sempre fala da queda nominal e da queda real, mas da queda desses bezerros advindo dessa maior disponibilidade. Então, vamos retomar. Eu, Rodrigo, fala a questão aí do gás natural, que eu queria juntar com essa questão da Rússia que a gente tinha falado. Bacana, Lígia. Boa tarde, pessoal. Bom, entrando nessa parte, nessa questão energética, né? A gente teve a notícia de que, novamente, né, foi interrompido o fluxo de gás da Rússia para a Europa, né, o Nord Stream 1, e isso tem um impacto gigantesco, né, não só para a Europa, quanto no mundo inteiro. E especificamente para o mercado aqui, mercado de grãos, né, para o produtor rural, é interessante colocar como isso impacta, né, visto que o gás natural é o principal insumo para a produção de fertilizantes nitrogenados. Então, liga o alerta, né, para o produtor, principalmente, né, estava até comentando com o Stefan, em relação à safrinha do ano que vem, né, porque o plantio já está até iniciando, soja e milho, aqui a safra verão, então a negociação já está bem avançada, eu estava até dando uma olhada nesses dados, mas nessa relação de troca pode ficar muito deteriorada para o produtor, para o milho safrinha, né, do ano que vem. Então, vale acompanhar, né, essa medida de retaliação por parte da Rússia, que tem um impacto gigantesco, como eu disse, né, para toda a parte industrial, parte de comércio na Europa, entre tantas outras coisas. Não sei se a Lígia quer pontuar algo também nesse sentido. Cara, assim, é o que eu falo, né? É uma coisa que fica meio até triste, porque quando a gente pensa em estratégias anticíclicas, inclusive puxando o gancho aí do ciclo pecuário que a Laura trouxe, a gente fala que tem que sair das fases de alta, teoricamente com o caixa mais reforçado, né? Porque, de fato, a margem melhora nesses momentos. Pega aí como exemplo 2020, 2021, exceto o último trimestre. E com esse caixa reforçado, a gente vai fazer reforma na fazenda, porque, assim, é uma luta constante, né? Inclusive, eu trago muito isso para palestra. Eu falo, cara, não vai comprar jet ski, não vai fazer piscina na fazenda, não vai comprar quadriciclo, porque a gente cai nessa, né? As pessoas, às vezes, caem nessa, não a maioria, né? Uma minoria, mas a gente cai nessa bobagem, às vezes, de aumentar o padrão de vida. E a nossa luta, no longuíssimo prazo da pecuária, é manter o padrão de vida, né? E não necessariamente aumentar. Por quê? Porque margem da arroba vem quebrando com o tempo, vem quebrando, vem quebrando. Então, a gente tem que fazer reforma na propriedade para aumentar a produtividade e conseguir vencer a quebra de margem, né? E aí, a lição então, sobrou grana, vai lá e reforma. Aí, como que você fala para o cara reformar
com esse custo altíssimo aí, inclusive quando a gente fala de fertilizantes, em que hoje a gente entende que são essenciais, inclusive, para a reforma de pasto, né? Para a gente fazer uma reforma de pasto como a pastagem merece. Aquela máxima de que pastagem não merece fertilizante, né, ela já foi abandonada por quem faz a pecuária de maneira séria há muito tempo. Então fica complicado, né? De fato, pegou o mundo inteiro assim. Eu não vou falar que jeito, mas pegou desprevenido, né? O mundo inteiro foi pego desprevenido, inclusive na produção de alimentos, nos fertilizantes. A gente está falando que isso atinge a produção de grãos, a gente está falando que isso atinge a produção pecuária, né? Então, eu acho assim, essa é uma parte que para mim é bem preocupante, porque algum incremento tecnológico e de produtividade como consequência que viria na pecuária, eu acho que uma parte dele vai ser evitado, né? Porque quem estava pensando em começar a considerar fertilizantes na reforma de pasto como uma grande novidade, eu acho que já adia isso para o próximo ano, e no ano que vem a situação da pecuária vai estar complicada, né? O cara já não vai, ele já vai perder o bonde, né? E essa é uma situação que eu acho bastante difícil. Eu acho que essa questão do ciclo pecuário também trago isso, concordo com a Laura, eu acho que é uma parte complicada aí que a gente vai ter que vivenciar agora. Se você considerar que nós estamos entrando na estação de nascimentos e que esses animais vão começar a ser entregues com 6 meses, daqui a pouco, em março, né? Então, daqui até o final, até o começo do ano que vem, não tem muito espaço para esse animal reagir. E como eu falei para vocês, esperem más notícias. Por quê? Para sermos conservadores nas nossas ações dentro da propriedade. Trabalhar com RED, trabalhar travado, né? Operações eficientes, não teimar com o mercado não tem fundo, né? Quando a gente chega no fundo, a gente percebe que tinha um sapão. Por que eu tô falando isso? Porque nós tivemos uma retenção de fêmeas lá atrás muito intensa. E isso traz poder maior de produção de bezerros que se traduzem em animais terminados oferecidos no mercado hoje, tá? Nós temos aí 2 pontos de vista de relação de troca para tratar. O primeiro é que o bezerro agora ficou estável, o boi parou de cair, mas se a gente olhar para o CPEA, tem uma dissonância aí entre CPEA e o que a gente conversa aqui com os produtores. Se a gente levar em consideração o CPEA, a relação de troca com o boi gordo, entre o boi gordo e o bezerro melhorou um pouquinho. Já quando a gente fala de grãos, não, deu uma piorada. E aí eu queria que o Stefan trouxesse um pouquinho de insight sobre esse assunto e já entrasse no assunto, no tema dos grãos. Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Começando aí a chuva, temporada de ânimo para a entrada para a nova safra, mas a gente sabe que pro lado do pecuarista a corda apertou um pouco, principalmente aí em relação a essa questão de poder de compra, né? Acho que só para adicionar aqui essa questão da ureia, a gente estava tendo reporte aí de ureia interior aí a nível de R$ 3.200, R$ 3.400 a tonelada. Só nesses últimos 7, 10 dias que deu toda essa questão de Rússia com a União Europeia em relação ao Nord Stream, gás natural, empresas de fertilizantes na União Europeia também, no Reino Unido, fechando fábricas por conta desse movimento, o preço da ureia já disparou aí no mercado. Então, a gente já vê aí a ureia encostando em níveis de 3.800. Muito especulado, né? Muito especulado. Exatamente, né? E da mesma forma, né? Tipo, não colocando aqui, defendendo ninguém, mas o cara que está vendendo a ureia para o produtor, ele tem que repor essa ureia. E essa ureia vai chegar para ele mais cara, então ele tem que repassar essa conta de custo, né? Então, infelizmente, é assim que o mercado funciona. Aí, olhando para o lado de grãos, a gente vê para o lado do milho o mercado um pouco mais estável, né? Mas aí reagindo ao cenário internacional, né? É o que está acompanhando, é o que está definindo os preços do milho no mercado brasileiro. Ele não teve variações positivas de grande impacto nesses últimos dias, mas a gente viu um movimento de alta assim no interior acontecendo justamente porque saíram aí definições de safra nos Estados Unidos, uma quebra de safra nos Estados Unidos, somando a uma quebra de safra muito mais forte na Europa.
E principalmente, né, o que impactou nessa relação de troca com o milho veio a queda do preço do boi. Quando a gente olha o componente milho, ele não teve tanta influência nessa perda de poder de compra. O preço, em agosto, ele teve uma valorização aí de menos de 1% em relação em relação a todo mês, né? Comparando do início de agosto ao final de agosto, foi uma variação muito pequena. E nesse curto prazo, né, a gente ainda vê o mercado sustentado, principalmente pelo fator exportações, agora que saiu o dado do SECEX também, agosto a gente exportou mais de 7 milhões e 400 mil toneladas, um recorde histórico, acho que nunca, né, olhando os dados históricos do SECEX, nunca o Brasil tinha exportado tanto milho em um mês, e quando a gente pega o acumulado de janeiro até agosto, a gente está aí com mais de 17,9 milhões de toneladas exportadas. É o segundo maior volume acumulado da série histórica do SECEX. Então, a gente vê que esse cenário externo, como a gente já vinha colocando e como já era aí, já estava noticiado pelo mercado, que esse ano o Brasil ia ser um grande player de fornecimento de milho no mercado mundial pela situação da Ucrânia, agora somando com essa situação de Estados Unidos, União Europeia. E ainda, né, apesar de todo esse movimento de exportações mais animadas, a gente tem ainda uma grande disponibilidade de milho no mercado interno. Quando a gente olha níveis de comercialização, o produtor ainda tem muito, está segurando muito milho para comercializar em outro momento. Só que agora, né, a gente está aí, safra norte-americana começando a colher nos próximos dias, essa quebra de safra consolidada, o próximo SDA aí, né, que vai ser divulgado na segunda-feira, vai trazer uma revisão desses números, tanto de Estados Unidos, quanto União Europeia, quanto de todo esse contexto global, e o mercado pode ainda vir aí com apetite internacional um pouco mais agressivo aqui para o Brasil e ajudar esse movimento aí de dar fluidez para a comercialização com os preços da paridade aí se elevando nos portos, né? A gente hoje vê a saca base porto rodando a níveis de R$ 89, mais ou menos, enquanto a gente tinha há 3 semanas atrás esses preços na casa de 86. Então, tudo isso é um reflexo do contexto que a gente já vinha colocando para o mercado do milho. E também vale adicionar aqui para a soja, né, que Estados Unidos vem com safra recorde, Chicago vem com fortes quedas aí acumuladas durante o mês de agosto, mais intensamente nessas últimas semanas, esses últimos dias. Safra norte-americana vem bem, 123 milhões de toneladas, que é o que o mercado está colocando, e agora a gente tem a virada de chave para a safra 22-23 aqui no Brasil, com expectativa de produção da ordem de 150 milhões de toneladas ou mais, algumas casas aí colocando níveis a 154, 155 milhões. Temos aí a ocorrência do Laninha, que a cada atualização traz uma percepção se ele vai ficar mais num tom de neutralidade, num tom de baixa intensidade. Só que a gente já tem aí para entre os dias 10 e 15 de setembro as primeiras chuvas chegando no centro-oeste, principalmente faixa oeste de Mato Grosso do Sul, Paraná, a gente já está tendo ocorrência de chuva essa semana. Então a gente já está aí na largada do plantio e provavelmente a gente veja ainda, né, jogando isso para Chicago, o mercado ainda um pouco mais pressionado do lado de preço, né, um viés aí de preços mais baixos para a próxima safra, justamente por conta dessa melhora da condição de safra nos Estados Unidos, recomposição de estoques e agora essas boas perspectivas para esse início de plantio aqui da safra brasileira. Isso é bom, pensando assim num alívio, né, para o consumidor, principalmente. Sim, e só para adicionar também, né, tivemos aí um cambalacho aí da Argentina, né, mudando uma taxa de câmbio exclusivamente para o produtor argentino, colocando Cara, é o aí... que eu falei, né? A Argentina é um manicômio, né, cara? Pelo amor de Deus. É bizarro colocando escutar aí... isso, né? Uhum.
uma pedalada econômica aí em níveis que nós vimos acontecer, né? Mas jogando uma taxa de câmbio aí de 200 pesos para $1, justamente para o produtor colocar seu produto no mercado, não, mesmo com as retenções, né, os impostos de exportações de produtos argentinos lá na ordem de 33%, o produtor está vendendo soja e colocando essa soja disponível, seja para exportação, seja para o mercado local, principalmente para processamento de soja, que é o grande mercado da Argentina, que é trabalhar com farelo de soja. Então, a gente tem aí alguns movimentos de intensidade mais baixos para preços, enquanto a gente vê a demanda da China ainda mais, de certa forma, mais moderada, né? Não trazendo reflexos tão fortes aí para uma sustentação ou para uma estabilização de Chicago, porque vamos dizer, a questão da oferta, nesse momento, ela está pesando mais no mercado. Perfeito. Isso é interessante. Muito que bem. Acho que é isso aí. Alguém tem alguma consideração final para fazer? Só para falar da situação argentina, porque como economista às vezes me bate aqui, acho que o câmbio oficial argentino, que é controlado pelo governo, é 140 pesos, né? O dólar, 140 pesos. O câmbio que foi disponibilizado para o produtor rural vender mais soja foi de 200 pesos. No entanto, o câmbio para o turista, digamos assim, que faz ali naquele câmbio extraoficial, né? No câmbio mercado negro do dólar, a gente está falando de um dólar blue a cerca de 268, ou seja, se fosse considerar o dólar oficial, né, a taxa de câmbio oficial, teria ainda mais 68 pesos para esse produtor rural. Então, os caras estão tentando agir de alguma forma para tentar segurar e entrar mais divisa no país, né? Uma medida para entrar mais dólar no país numa economia que está todo mundo meio que tentando fugir. Nossa, é absurdo. Quando eu vi essa notícia, Tá bizarro, né? Por sinal, cara, tem um documentário, tá no YouTube, é de graça, é bem legal, chama A Queda da Argentina. Ele é bem feito sob o ponto de vista histórico, econômico, porque a Argentina não começou a quebrar ontem, né? Ela teve vários tombos aí ao longo das últimas décadas, desde o seu auge ali na década de 60, né? Sim. Com o início da formação desse estado de bem viver aí na década de 20. Então é interessante, eu recomendo aí, quem quiser assistir esse documentário, é bem legal. Inclusive a abertura do documentário é bem chocante, assim, bem impressionante, bem criativa. Chama atenção aí para vocês para assistirem esse documentário. Vale a pena. Beleza, acho que dá para fecharmos por aqui. Beleza, combinado. Então vamos que vamos. Muita informação relevante essa semana, como sempre. Valeu, turma. Obrigada. Beijo. Valeu, Valeu. pessoal. Obrigada, Até a pessoal. Boa próxima. semana. Boa semana.